Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo isso no YouTube por acaso, talvez essa aula não faça o menor sentido para você. Essa aula está sendo criada para servir de material de revisão para os alunos matriculados no curso de Jogos e que estão vendo a aula comigo ao vivo aqui. Essa aula também serve para algum aluno que tenha perdido a aula no dia da gravação e queira vê-la posteriormente. Tá? Essas aulas acontecem no Teams, né? Então a nossa disciplina de criação de Assets 1 acontece no Teams, que é a plataforma que a gente está vendo aqui na prévia, né, com esse Meeting Chat. Os alunos matriculados estão aqui e eles podem entrar a qualquer momento com dúvidas e perguntas pelo bate-papo de texto ou pelo áudio, né? Eles podem também fazer perguntas por áudio. Então, se vier uma voz do além, são essas pessoas aqui que estão comunicando com vocês, né? São esses espíritos que estão aparecendo na vida de vocês. Eu sou o professor Daniel Pinheiro Lima, conhecido no curso como UDAN, né? E eu não sei se vale, geralmente, quando a gente faz esse processo de apresentação, recomenda-se que a gente apresente o nosso currículo e fale das nossas capacitações. Eu vou fazer isso de um jeito bem eficaz aqui, ó. Eu tenho um site onde dá para ver as coisas que eu produzo. Então, para vocês, queridos alunos que estão no bate-papo, tá aí o link do meu currículo, que é esse site. Eu trabalho fazendo jogos fora da PUC, num selo de jogos chamado Postmortem Pixels. A gente está no nosso terceiro jogo atualmente, o Takara Cards, que tem lançamento previsto para o ano que vem ainda, então eu não posso ainda dar as keys para vocês ou falar compra e joga, tá? Mas a gente tem outros dois jogos lançados, né? Todos eles no Steam, né? Então, se eu abrir com o Steam, eu tenho o Steam aberto, não tem biblioteca, library. Então a gente tem o Next Jump, que é o primeiro jogo da Postmortem, Talk to Strangers, que é o segundo jogo. Nesse jogo eu já trabalho mais efetivamente, né, como parte do elenco de produção, e atualmente eu estou fazendo gráficos, animações, modelos para o jogo Takara Cards, que ainda não foi lançado, mas está com previsão de lançamento para o ano que vem, se Deus abençoar, e tomara que abençoe. Né? Então, vamos minimizar aqui. Então, esse sou eu, Uda. Né? A nossa aula acontece às sextas-feiras. Ela é dividida geralmente em dois tipos de aula, que são aulas teóricas, estava teóricos, aulas teóricas, que são aulas expositivas, onde eu falo sobre o conteúdo de modelagem, como que eu modelo as coisas, as ferramentas que eu uso, né, os procedimentos que eu tenho para modelar. Né? Você não precisa necessariamente concordar com os meus procedimentos, os meus processos, você pode ter os seus, mas eu abordo do jeito que eu modelo. Né? E a gente tem um momento de aula prática, que vai ser para que os alunos matriculados enviem os modelos e a gente possa fazer uma revisão desses modelos e dar feedback sobre a qualidade deles. Tá? Então a gente tem essa aula de criação de assets acontecendo nas sextas-feiras no Teams, online, e essa aula é dividida em momentos práticos e teóricos. Dependendo da sexta-feira, a sexta-feira pode ser inteira de conteúdo teórico, é o que deve acontecer hoje, porque afinal de contas é o primeiro dia. Então, essa aula que começa às 7. é, é, Então, vamos lá, sextas-feiras, sextas-feiras, de 19 horas às 22h30. Holy moly! De novo, essas aulas acontecem ao vivo apenas para os alunos matriculados no curso. Se você estiver vendo isso no YouTube gravado e não estiver matriculado, não tem como você ver isso ao vivo. Só os alunos matriculados podem ver essa aula ao vivo. E os alunos que estão matriculados, eles podem submeter os trabalhos para feedback. Alunos que não estão matriculados ou que estão vendo isso gravado também não tem como enviar material para feedback. Eu não vou atender pessoas que não estão matriculadas porque não chega para mim, simplesmente não aparece. Né? Então, essa é a nossa mecânica de aula. De novo, vão ter aulas teóricas que às vezes vão ocupar todo o espaço da sexta-feira. Tem aulas práticas que talvez ocupem todo o espaço da sexta-feira
E podem ter algumas dessas sextas-feiras divididas em dois momentos, um momento de teoria e um momento de prática. Isso vai depender do conteúdo que a gente estiver passando e do desenvolvimento da turma. Aí, eu que estou aqui nessa parte do texto, de novo, eu falei qual que é a disciplina, quem eu sou, onde que ela acontece, o horário e quais são os momentos de trabalho dessa aula. Alunos que estão comigo ao vivo aqui, vocês entenderam o que eu falei? Se você entendeu e está online aqui acordado comigo, manda um ok no bate-papo ou fala um ok aí pelo áudio para eu saber que você entendeu o que eu disse até agora. E se você tiver uma dúvida, faça a pergunta. Ok. Ó, que bonitinho. 2 ok, 3 ok, 4 ok e um ok por áudio. Eu acho que tá bom demais, tá? Sobre comunicação fora do horário de aula, tá? Fora do horário de aula, a gente tem a plataforma Canvas. Deixa eu abrir aqui a plataforma Canvas para gente. A plataforma Canvas. Vou entrar nela aqui. E aí, se Deus quiser. Então, essa é a plataforma Canvas. A plataforma Canvas possui um sistema de mensagem e você pode mandar mensagens com dúvidas para mim por essa plataforma, tá? É a forma como eu atendo os alunos. Esse é o jeito mais rápido de mandar uma dúvida para mim, porque isso cai diretamente na minha caixa de e-mail. Então, se você tiver uma dúvida fora do horário de aula, é, é por aqui que você pode fazer ela. Geralmente, as dúvidas fora do horário de aula, se elas vão ser atendidas já na aula seguinte, eu posso deixar o momento de resposta já no ao vivo. Mas se eu ver que é uma coisa mais urgente ou que é um problema talvez um pouco mais grave, eu tento responder na primeira hora disponível que eu tenho, tá? Então, se você mandar mensagens pelo Canvas, eu com certeza vou ver e se for uma dúvida que é necessário que a resposta seja feita fora do horário de aula, eu vou responder, tá? Então, se o assunto é sério, a gente vai pelo Canvas, tá? Se você tem uma dúvida sobre a vida, o universo e tudo mais, ou seja, não tem a menor pressa para que eu responda, ou nem se eu responder, é uma dúvida sobre a vida. 42. Se você tem uma dúvida dessa natureza, você pode mandar mensagem pelo Teams. Eu não uso o Teams para dúvidas de aula, geralmente, porque a, a notificação do Teams demora demais para aparecer para mim. Então, às vezes, quando eu vejo a notificação, já é a semana seguinte. Então, o Teams ele não interage muito bem com os meus computadores, não sei, ou com o meu celular. Eu não sei o que acontece com o sistema de notificação do Teams, mas porque ele demora muito mais que a notificação do Canvas, se sua dúvida é mais urgente e é mais diretamente relacionada com a aula, use o Canvas. Se sua dúvida é mais genérica e sem pressa, use o Teams, né? E aí a gente consegue manter uma boa separação do tipo de conversa que a gente tem fora do horário de aula. Tendo horário de aula, praticamente toda dúvida que vocês tiverem vai ser válida, né? Talvez o máximo que eu possa pedir é, pô, essa dúvida guarda ela para o segundo momento. Esse é o máximo que eu posso fazer, anota a pergunta e volta com ela, porque às vezes o timing dela encaixa com o conteúdo que eu estou falando. Mais uma vez, queridos, essa parte de comunicação, vocês entenderam? Se vocês entenderam, escreve batata aí no bate-papo, porque eu vou saber que vocês estão entendendo e acompanhando. Isso aí, gostei do que tem o íconezinho de batata no bate-papo. Massa. Próximo tópico da nossa lista. Como é que eu desativo as mensagens de notificação que tá chegando do chat da conversa? Tá chegando no Android? É, Nas configurações do Android, você tem uma aba de notificações e lá você tem a lista de todos os aplicativos. Você pode desabilitar o Teams por lá. Tá? Configurações, notificações, aí vai ter uma lista de todos os aplicativos. Massa. Então, vou considerar que vocês entenderam o conteúdo. Quem está com o microfone aberto ainda é o. Quem é que está com o microfone aberto aí, rapidinho?
Eu pensei que ia ter mais uma pergunta. É, Aí, ó, o Jonathan sabe mais do Teams do que eu. Olha que legal. O Jonathan sabe mais do Teams do que eu. Mas realmente eu não uso ele no Android, então não saberia dizer como que funciona. De novo, chego nessa parte em algum momento, eu não estou usando o Windows, então algumas coisas eu não vou saber também como configurar no Windows. Mas isso aí é coisas para uma conversa futura. Vamos seguir aqui no nosso processo aqui, ó. Todas as aulas que eu estou dando para vocês estão sendo gravadas. Exatamente agora, eu estou gravando no OBS Studio essa aula. As aulas que eu gravar vão ser disponibilizadas no meu playlist do YouTube. Deixa eu copiar o link para vocês aqui. Deixa eu colocar isso aqui como always on top, só para poder fazer isso aqui sem perder coisa. Então, tá aí o link do meu playlist. Para quem estiver vendo o vídeo aí online, deixa eu mostrar aqui. Ó, eu tenho um canal no YouTube aonde eu coloco é, uma lista de vídeos de cada disciplina que eu dou aula. Então aqui a gente tem criação de assets 2, criação de personagem 2, criação de assets 2 do primeiro semestre desse ano, né, trabalho interdisciplinar de 2021 e aqui ó, criação de assets 1, né, que foi dado também no ano passado. Né? Então se você tiver muita pressa, né, se você está matriculado comigo e está vendo essa aula hoje ao vivo, fala assim, nossa, que ansiedade, que desespero. Esse cara fala devagar demais. Nossa senhora, como é que eu faço? Você pode assistir as aulas à frente, você pode assistir a playlist completa de Assets 1 e fazer os trabalhos. Boa parte do que está nessa playlist ainda é válido até hoje, né? Então você pode adiantar serviço. Mesma coisa se você estiver vendo esse vídeo por acaso na internet, achou e falar assim, deixa eu ver as aulas desse sujeito. Você vai ver que eu tenho as playlists. Você pode acompanhar qualquer uma delas. Você vai ver que várias delas são bem massivas em quantidades de vídeos, né? Então, algumas dessas playlists têm um número volumoso de vídeos, né? Então, você vai ver que tem playlist que tem, tipo, mais de 100 vídeos, se bobear, né? Então, dessa playlist aqui tem 201 vídeos, né? Então, são umas playlists longas porque o formato de aula que a gente tem na PUC é longo. Ele não é um formato rápido e apressado. Então, cada aula ela possui um número grande de horas e a gente tem um número grande de aulas, né? Somando todas as aulas, todos os horários de aulas, seriam 80 horas, né? Então, é bastante volume de aula, por isso que os playlists são tão longos, tá? Mas se você já quer adiantar e ver conteúdo, você pode entrar lá, né? Se você está matriculado no curso aqui comigo, né? Os alunos que estão aqui assistindo comigo ao vivo, se você tiver, de novo, curiosidade, interesse ou até ansiedade e quiser assistir às aulas de outra turma, fica à vontade, não tem problema nenhum. Elas estão aqui exatamente para isso, tá? Para que vocês possam ter acesso a esses, tá? Aí para lembrar, meu canal não é monetizado e então além de eu falar, pode ver as aulas, eu não estou fazendo propaganda de canal tentando ganhar número de views, número de likes ou número de inscritos. Não é esse o ponto, tá? Meu trabalho é na PUC, é a PUC que está pagando o meu ofício. Eu não tenho nenhuma relação com o YouTube ou com monetização ou com algum anúncio que por acaso apareça durante um vídeo meu. Isso não tem nenhuma relação comigo. Esse canal do YouTube que eu uso em aula não é monetizado, tá? Ele não é feito para virar, sei lá, um ganho extra ou uma monetização. O foco é realmente dar aula dentro do espaço da PUC. Esse aqui é o ponto. Certíssimo, pessoas. Vocês entenderam o que eu falei dessa parte? Se você entendeu, manda um like aqui no bate-papo para eu saber que você entendeu o que eu falei, aluno que está ao vivo comigo. Que eu vou saber que vocês estão entendendo do que eu estou falando. E se tiver alguma dúvida, por favor, faça a pergunta. Né?
Geralmente eu espero que os alunos mandem para poder avançar no conteúdo. Eu senti falta de um ok da Júlia, da Alice, do Matheus. Vocês entenderam? Vocês estão aí, né? Estão acompanhando? Massa. Se tiver dúvida também pode mandar dúvida, tá, gente? Não tem problema nenhum ter perguntas. É, Eu não vi ainda um ok do Matheus e da Júlia. É, De novo, se vocês não pegaram, vocês podem falar, né? Não tem problema nenhum. Eu só preciso saber como que tá o acompanhamento da turma, tá? É, Deixa eu avançar, né? Ah, um aqui. Massa, massa. Deixa eu avançar aqui. Se o Matheus colocar depois, não tem problema. Vamos lá. Mais links, né? Mais links para vocês. Eu vou encher vocês de links. Salvem esses links, tá? Essa pasta aqui, ó, que eu vou mandar, é uma pasta que eu tenho no Drive. A pasta que eu tenho no Drive. Que ela é feita para as aulas práticas, tá? Essa é uma aula temporária que serve para que você envie o arquivo para mim, eu abra durante a aula e eu faça o feedback é, ao vivo para vocês, tá? Então a gente vai usar essa pasta em toda a aula prática, é a mesma pasta em toda a aula prática. Essa pasta não deve ser usada como backup, porque eu limpo essa pasta toda semana, tá? Ela é realmente utilizada apenas no horário de aula, tá? Apenas no horário de aula, para troca de arquivos, mas eu uso ela todas as aulas. Se vocês tiverem curiosidade de assistir uma aula de feedback, vocês vão ver como que funciona, mas eventualmente, numa das próximas semanas, numa das próximas aulas, a gente já vai estar utilizando essa pasta. Então essa é a minha pastinha de feedback. Vamos copiar aqui e colar para vocês no bate-papo, para vocês já terem esse link. Se você puder salvar esse link, né, salve. Mas toda aula prática eu coloco novamente no bate-papo esse link. Então, sempre que você precisar, você pode pedir novamente esse link para mim. Eu não tenho problema nenhum em fornecer de novo, tá? E a gente vai ter uma segunda pasta do Drive, na segunda pasta do Drive. De novo, eu estou usando uma pasta aberta fora, principalmente por causa do espaço de armazenamento. Algumas turmas costumam ter volumes de arquivos muito grandes que ultrapassam o limite de armazenamento das plataformas oferecidas pela PUC, né? A gente não está lidando apenas com prova ou com arquivos de texto, a gente está lidando às vezes com arquivo de imagem, arquivo de textura, arquivo de modelagem, arquivo de projeto de jogo. E porque esses arquivos são muito massivos, eu preciso usar um armazenamento maior do que o fornecido pelas plataformas. Então, eu já concentro todo o nosso conteúdo de trânsito de arquivos no Google Drive e eu vou ter uma pasta direcionada para a nossa disciplina, né? Que vai ser aonde vocês vão entregar as nossas avaliações, ou seja, os trabalhos que eu vou pedir para vocês serão entregues nessa pasta e os materiais didáticos que eu vou compartilhar com vocês vão ser colocados nessa pasta de material didático. Inclusive, eu já coloquei um e-book aqui para vocês, se alguém quiser ler algum livro sobre Blender, alguma coisa, tem um livro ali. Eu talvez tenha que colocar uma versão mais recente dele, mas eu acho que funciona. Então, deixa eu copiar aqui de novo esse link aqui e colocar para vocês no bate-papo. Então, tem esses dois links de pastas que a gente vai usar como pastas de material didático. Uma temporária, apenas para avaliação de modelos, e outra mais estável, que é onde vocês vão entregar os trabalhos que forem pedidos durante o semestre. Pessoas, vocês entenderam o que eu falei sobre essas pastas? Se vocês entenderam, manda pasta aí no bate-papo para eu saber que vocês entenderam sobre o conteúdo de pasta. De novo, se tiver qualquer pergunta, pode fazer. Toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer as perguntas. Mas se você
É, é, entendeu? Manda uma pasta aí pra mim. Aí, agora eu gostei. Ó. Tem um nível novo de compreensão quando o cara manda um macarrão. É um outro nível de compreensão de É uma pasta. pasta. É É uma uma pasta, pasta. com certeza. Eu achei que ganha. Se houvesse ponto pra isso, você ganharia um ponto extra. E aí falta a Júlia e o Matheus de novo, não é isso? De novo, Júlia e Matheus, se vocês puderem mandar ou uma pasta ou um ok. A parte engraçada é que o Matheus sempre é o terceiro a enviar e você sempre ignora Ah, ele. desculpa, desculpa. Eu falei errado. Falei errado. Só são os processos de aprender os nomes e aprender quem são os alunos e falta só a Júlia então, né? Então, Júlia, se você puder me falar se você entendeu ou se você tem alguma dúvida sobre as pastas que eu comentei, manda aí no bate-papo, ou notificação ou qualquer coisa. E chegou a pasta da Júlia, massa, legal. Ferramentas da disciplina. Yeah! Vamos lá. A nossa disciplina é de criação de assets visuais. Né? A gente vai criar assets. A gente não vai criar assets sonoros, nem vai criar scripts. Né? Então, não é esse tipo de asset que a gente cria. Para criar os assets visuais que a gente vai produzir, a gente vai usar o Blender, tá? Como software de modelagem 3D. Esse é o principal software que a gente vai utilizar na disciplina. Tá? O Blender ele é uma ferramenta de modelagem completa e muito mais do que só um software de modelagem. Né? Se a gente for no site do Blender, né? O Blender ele é um software gratuito e open source, o que significa que você não tem que pagar nada para usar ele e que você tem acesso ao código, então você é proprietário do software que você baixou, você é realmente dono dele. Tá? Esse é um software extremamente saudável financeiramente e como ferramenta de indústria. Ele é o segundo maior volume de arquivos 3D que roda na internet e ele é uma das ferramentas mais completas de produção visual que a gente tem. Ele tem a ferramenta de modelagem 3D, de escultura 3D, ele tem ferramentas para efeitos especiais, para fazer composição de efeitos para cinema, né, série, né, então ele é completo em VFX. Ele é completo para fazer animação 3D, não só modelagem como animação 3D. Ele é completo para fazer animação 2D, para fazer desenho animado. E ele tem ferramenta de edição de vídeo também. Então ele também é um editor de vídeo. Então esse é o software mais completo que a gente tem em termos de produção visual, ou seja, se você aprender as ferramentas dentro dele, talvez você não precise de outro software de produção visual, né? E todas as ferramentas têm uma qualidade muito alta, né? Então, esse é o Blender que eu tenho atualmente aqui, né? Atualmente a gente está na versão 3.2.2, né? Essa é a tela de boas-vindas dele, tá? E eu sei que ele é meio, talvez seja meio assustador à primeira vista, né? Talvez ele seja meio intimidador pela quantidade de recursos e de coisas que ele faz, pela complexidade de conteúdo que ele produz, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que se você aprender ela, se você vencer essa intimidação e aprender ela, você está com você está coberto para a vida, ou seja, em todas as áreas que você for trabalhar, de cinema, animação, jogos, ilustração, né, publicidade, você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a produzir conteúdo. Tá? Eu trabalho com essa ferramenta desde 2007. Ela nunca me deixou na mão. Ela sempre foi extremamente confiável e ela é, talvez, se ela não for o maior software de modelagem 3D hoje em dia, ela deve estar entre os três maiores. Eu acredito que atualmente ela só perde em volume de uso de software 3D para o AutoCAD, né, que é ferramenta de projeto, e aí a gente está competindo com um leque maior de aplicações, né, engenharia, design de produto, né, construções arquitetônicas, então assim, projeto até de tênis, essas coisas. O CAD ele é um sistema de criação de plantas baixas,
para construções físicas, né? Então, eu acho que não tem como competir aí por causa da realidade. O Blender, querendo ou não, está direcionado para as áreas de entretenimento, que é cinema, animação, efeitos especiais, jogos. Dá para usar ele para fazer produto, dá para usar ele para impressão 3D, mas, né, eu não sei se ele está preparado para substituir um AutoCAD, né? Isso eu realmente não saberia dizer. Inclusive, existe atualmente projeto para fazer o próprio jogo dentro do próprio Blender. Existe um projeto chamado UpBGE, né? Uma sigla estranha, né? UpBGE, que é um projeto que permite que você use esse software para fazer os jogos nele, né? Ou seja, você não precisaria nem ter um software externo para fazer o jogo, né? Você pode pintar aqui dentro, pode desenhar aqui dentro, pode modelar. Então, é uma ferramenta muito completa, tá? Eu vou colocar aqui o link para vocês. Eu suponho que vocês já tivessem essa suspeita, porque passou a semana de aula, né? Mas se vocês não tiverem ainda o link, não tiverem baixado e instalado, tá aqui o link pro software, né? Vocês podem, assim que possível, baixar e instalar, não tem problema não, tá? A gente não deve mexer muito nele hoje. Eu imagino que não deve dar tempo de eu aprofundar demais nele hoje. E a gente vai usar ele em todas as aulas até o final do curso, então pode ficar tranquilo que dá tempo de instalar e aprender. Para coisas bidimensionais, para edição de imagem, eu não preciso de muita edição. Professor, Diga, a sua versão do Blender é o 3.0, né? 3.2. Aqui no site tá 3.2? 3.2. Ah, tá. Não, eu entendi errado. Então, aqui tá 3.2.2, você tinha falado 3.0, eu Não, achei que se dava muita diferença. não é 3.2.2. Inclusive, pessoas, se você tiver o Steam, deixa eu abrir aqui. É possível baixar e instalar o Blender pelo Steam, tá? Que é uma forma de você manter ele sempre atualizado, sem ter que ficar indo no site descobrir se atualizou, né? É instalar a versão do Steam, que é a versão que eu estou usando, na verdade. Eu estou usando a versão do Steam do Blender. Tá? Ele é gratuito no Steam, é só instalar. Tá? Então, essa aqui vai ser a versão 3.2.2, a que está rodando aqui atualmente para mim. Beleza? Vamos para os softwares de. A gente não precisa muito de edição de imagem no primeiro período, ou seja, isso não é uma demanda alta para a gente não precisa ficar usando ferramentas de pintura e desenho, mas eventualmente tem um ou outro recurso de desenho, de edição de imagem, de edição de fotografia, que a gente pode precisar e que em softwares de edição de imagem vão fluir um pouco mais rápido do que num software, do que no Blender, né, quando comparado ao Blender. Então existem alguns filtros, alguns plugins ou algumas ferramentas de produtividade que já existem em softwares de edição de imagem e que não, de novo, elas não são tão objetivas no Blender. Elas estão lá, mas o processo para acessar elas é um pouco mais enroscado, vamos dizer assim, um pouco mais complicado, tá? Então, eventualmente vocês vão ver eu, né, nos meus processos de produção, vocês vão ver eu precisando de uma ferramenta como o GIMP ou como o Krita, tá? Eu não estou nem aí qual que você prefere usar ou qual que você vai escolher como ferramenta sua, porque as duas fazem a mesma coisa para mim, tá? Então, tanto o GIMP quanto o Krita vão ter as capacidades de criação de imagens de pintura, né, deixa eu pegar um pincel melhor do que esse aqui, né? Vamos pegar um pincelzão aqui qualquer. Deixa eu pegar um marcadorzão desse, assim. Eles vão ter as capacidades de simular mídias de pintura manual, né? Eles vão ter capacidades de filtragem de imagens, né? E capacidades de trabalhar com tabelas de animação e composição de camadas, coisas que são úteis,
né? E que a gente pode encontrar, por exemplo, às vezes necessidade para pintar um certo tipo de acabamento ou para tratar um certo tipo de imagem, talvez a gente precise eventualmente de um software. O software que eu uso profissionalmente, desde que o mundo é mundo, né? Sei lá, acho que desde 2005, talvez desde 2004, não sei, é o GIMP, tá? Então, esse é o software que eu trabalho nele diariamente esses anos todos, né? Então, vou fazer quase 20 anos que eu trabalho com esse software, tem 25 anos de idade esse programa, e tem quase 20 que eu uso ele como ferramenta de trabalho, extremamente útil, extremamente prático. E tem um software que a gente tem no Steam e que eu tenho ele aqui também, que é o Krita, que é tão bom quanto, não deixa nada a desejar, e algumas pessoas preferem a interface dele. A interface dele é um pouquinho mais, é, sei lá, lugar comum, não sei como é que fala isso, é um pouquinho mais reconhecível do que a interface do GIMP. Então eu entendo se a pessoa falar, não, os atalhos, talvez um pouco mais comuns, não sei. Então, essas duas ferramentas também são gratuitas e open source, tá? Eu, de novo, não me importa qual que você vai escolher para trabalhar, contanto que você consiga fazer as tarefas necessárias nele. Nosso foco não é Asset 2D, tá? Não é Asset 2D e essa é uma ferramenta complementar para a gente, tá? Então também ela não tem a mesma pressa de, talvez a gente não precise dela tão cedo no curso, inclusive. Talvez demore até que a gente precise dessa ferramenta, né? Talvez a gente precise dela talvez para editar uma imagem que você quer colocar lá dentro do Blender para usar como referência. Então é suave, tá? Não precisa estressar demais com as duas, mas as duas elas são gratuitas, elas são open source e elas estão disponíveis nos laboratórios da PUC, da mesma forma que o Blender. Se você for nos laboratórios da PUC, você vai encontrar essa ferramenta instalada lá para você trabalhar. Então, isso alinha, né? Se você está trabalhando com a mesma ferramenta no seu computador e na PUC, então você gera um workflow mais suave também, ou seja, você pode ficar navegando entre campus e a sua casa e ter o mesmo kit de ferramentas de trabalho. É sempre bom quando essas coisas se alinham. Tá? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Durante o curso, vai ter que fazer vários modelos, vai ter que fazer questões assim. E a textura do modelo pode ser feita tanto pelo Blender, quanto Uhum, também programas como, por exemplo, Substance Painter. uhum. A gente pode usar tranquilamente os programas? Se você possui uma licença dele, você é proprietário da licença, você pode usar ele. Você é proprietário da coisa. Só que a questão é, se algum professor pedir um trabalho que depende da estrutura de workflow de um software, talvez você tenha que adequar o seu trabalho ao workflow daquele software. Então, não é o caso dessa disciplina, por exemplo. A gente provavelmente não vai nem trabalhar com textura ainda. A gente começa com as coisas muito low poly, né? Então, talvez a gente nem precise de nada muito elaborado de textura. Mas, por exemplo, se o que o professor quer avaliar numa disciplina, e de novo isso depende do professor, é a composição de material feita aqui, se ele quer avaliar quais são as construções de material aqui, o Substance invalidaria. Ou seja, o professor não veria o processo, porque você estaria invertendo a hierarquia, você estaria obrigando o professor a adequar o computador dele a todos os softwares que todos os alunos querem instalar. E isso seria impraticável, né? Imagina se cada aluno tem um software diferente de pintura e eu tenho que instalar o software que cada aluno usa, né? Minha máquina ficaria impraticável de trabalhar. Então, o normal é que você adeque sua pipeline de produção às avaliações que estão sendo feitas no curso. Então, é uma coisa que você tem que observar nos critérios de avaliação, se existe uma avaliação da construção do material e se a construção de material está sendo feita no software que você está usando, sabe? Você alinha as duas coisas. Ou seja, se o pessoal pediu um sistema de nodes feito, sei lá, dentro da Unity, e eu fiz no Blender, eu já estou desalinhado. Né? Você fala assim, faz um material procedural dentro da Unity 3D, ou faça um material procedural dentro da Godot, e eu vou lá e eu faço no Blender, não adianta para o professor, correto? Então, essa que é a observação que você tem que ter no decorrer do curso. Se o que você está criando faz parte do critério de avaliação, isso o professor vai ter acesso para poder lançar a nota. Beleza? Deu para entender? Eu não sei. Sim. Tá. Mas aqui na nossa eu dificilmente vou ter acesso às coisas de textura. O foco dessa disciplina
É, é muito mais dentro da modelagem, da construção dos modelos, do que na forma que é texturizado. Inclusive, as pessoas vão poder usar, inclusive, modelos sem textura, feito apenas com cores, né? Então, isso é uma possibilidade. Talvez a gente não chegue tão longe assim no processo aqui. Talvez a gente vá mais devagar do que você está imaginando. Deixa eu voltar aqui para o meu TXT. O motor de jogos que a gente está usando no curso é a Unity. Tá? Provavelmente, porque essa aula de sexta-feira, vocês devem ter começado na segunda, eu estou supondo que vocês começaram na segunda-feira, vocês já devem estar com a Unity na máquina de vocês já devem ter instalado elas. Eu estou supondo. Tá? E são essas ferramentas aqui. Acabou. São só essas 3 ferramentas. Uma de imagem, o Blender, que vai ser, no caso dessa disciplina, que a gente vai usar a maior parte do tempo, e a Unity, que é para onde vão os nossos modelos, né? Então, a Unity é né, o motor de jogos que vai receber os nossos modelos, os nossos conteúdos, e aí a gente vai montar os jogos com esses objetos que a gente criou no Blender. Deu para entender os softwares que a gente vai usar, as ferramentas, deu para entender também a pergunta que foi muito boa, eu não lembro quem perguntou, eu não cheguei a ver no áudio quem perguntou. Deu para entender a importância da gente alinhar as ferramentas também, para que a gente tenha tipo, um trânsito, um intercâmbio interessante entre os arquivos de produção. Se deu para entender, manda um ok aí para mim no bate-papo. E se tiver mais perguntas sobre o que eu falei, podem fazer. Ok. Alguém falou aqui. E aí agora o Matheus mandou ok. Eu vou gravar o ok que o Matheus mandou, né? Então vamos lá. Vamos para o objetivo da matéria. E a nossa matéria ela é de criação de assets tridimensionais, né? Então a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui, ó, a gente está criando asset tridimensional para jogo. A gente não está criando asset tridimensional para animação, não está fazendo para filme, não está fazendo asset bidimensional. A gente está fazendo asset tridimensional. Então, é o que a gente vai estudar durante o decorrer do semestre. Tá? Então, se a pessoa, tipo assim, mas eu queria fazer um jogo 2D, você vai estar. Você, de novo, pode usar modelos 3D para fazer assets 2D lá no motor? Pode. Mas se você fizer só apenas desenhos de pixel art, por exemplo, para minha disciplina, você vai estar alienando o processo de criação de assets 3D. Então, né, é o intuito que vocês aprendam ou que vocês demonstrem que saibam, né, porque as duas variáveis para mim são válidas. Se você demonstrar que sabe modelar, massa, eu falo para a PUC, ó, esse cara que sabe modelar, tá aqui os pontos dele, avança ele para o próximo semestre. E se a pessoa aprendeu, é isso que eu vou falar para a PUC, ó, essa pessoa que aprendeu a modelar, passa ela, põe ela na próxima etapa, tá? Então, esse é o principal ponto, tá? A gente vai ver modelagem, então, por causa disso, né? Ou seja, o jeito de criar assets 3D nesse semestre vai ser através de modelagem, não é escultura, tá? Então, fique atento porque escultura a gente vai ver numa outra etapa, tá? Uma coisa que a gente tem dentro do Blender, que eu citei que é um recurso dentro do Blender, mas ele não é passado agora. Tá? A gente vai ver um pouco sobre sombreamento, né? Como que você faz a sombreamento e alguns tipos de finalização do modelo para o jogo digital, né? Então, isso aqui, ó, basicamente o que isso aqui diz é que você vai abrir o software, né, de modelagem, né? Deixa eu minimizar aqui. Você vai abrir o software de modelagem. Você vai trabalhar com as ferramentas desse software para criar, sei lá, eu tenho algum aqui. Eu talvez, deixa eu ver se eu tenho algum asset aqui que eu posso mostrar aqui.
Documentos. Talvez em Assets 2 eu tenha. Aqui a textura não está visível, mas não tem problema. Shift Z. Talvez eu tenha que fazer um find, external data. Deixa eu achar o arquivo, porque a gente está mudando de PC de um semestre para outro. Aí, deixa eu vir aqui e ver se ele acha o municipal. Então, a ideia de construir um objeto, né? Ou seja, a gente criar um modelo. Deixa eu criar uma interface um pouco melhor aqui, para ter o modelo mais cheinho, né? Então a gente vai criar a modelagem dos objetos, né? Ou seja, esse desenho de wireframe aqui. Esse objeto a gente vai colorizar ele de alguma forma, né? A gente deixa eu colocar a minha imagem aqui de colorização aqui. A gente vai colorizar ele de alguma forma e a gente vai enviar esse modelo para o motor de jogos, né? Então, esse aqui é o conteúdo da disciplina. É como que eu parto de um cubo ou de uma primitiva geométrica, ou de uma forma simples, para construir um objeto desses, como que eu posso colorir esse objeto e como que eu posso levar isso para o motor, né? Então, esse é o que a gente está falando no TXT, nessa primeira parte aqui, ó. Tá? Deu para entender? Alguma pergunta sobre isso que eu falei, sobre essa primeira frase do objetivo? Tá compreendido o que é o grosso aqui do conteúdo da disciplina? Eu não mandei uma palavra, né, para vocês falarem, né, tipo, se você entendeu, né? Devia ter feito, né? De novo, se vocês tiverem perguntas, a qualquer momento vocês podem fazer. Tá. A gente vai ter também um conteúdo que a gente chama de rig e animação. Deixa eu tentar exibir o que é rig e animação para vocês. Esse objeto é um objeto estático, ele não tem movimentação. Vamos ver se eu tenho um objeto que tem animação aqui deixa eu ver se eu tenho algum objeto com animação aqui nessa pasta. Se não tiver, eu vou procurar ela em outra pasta, né? Então, tem uma navezinha aqui. Talvez eu gosto dessa navezinha aqui que é o martelinho. Aqui, ó, Hammer. Né? Então, essa nave aqui, ó, deixa eu pôr ela aqui essa nave aqui, deixa eu esconder essa câmera. Essa nave aqui, ela possui movimentos. Então dá para ver que ela move, né? Tipo, ela está movendo. E ela possui essas estruturas dentro dela, né? Deixa eu desligar aqui uns excessos de informação aqui. Deixa eu desligar o fogo. E ela tem essa estrutura dentro dela que permite que eu mova partes, né? Então eu consigo mover, rotacionar, né? Então eu tenho controle, por exemplo, das turbinas, né? Então esse controle que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, esses bastões aqui azulados que eu estou usando para controlar as peças da nave,
é o que a gente chama no documento aqui de rig. Tá? Rig é essa estrutura que controla o movimento do objeto. E animação são essas ações que eu gravei, né? Ou seja, quando eu estou ali com a minha nave, né? Existem esses movimentos acontecendo aqui, esses movimentos que estão acontecendo, ou seja, essas instruções de movimento que estão aqui, elas são as animações, tá? Então isso também faz parte do nosso conteúdo de estudo, né? Ou seja, como que eu crio essa estrutura de controle e como que eu gravo esses movimentos para levar para um motor de jogos. Deixa eu abrir aqui o TXT de novo, né? Lembrando que a gente está considerando componentes mecânicos, tá? Veículos, naves, a gente não vai trabalhar na criação de assets do primeiro período com modelagem de personagens, pelo menos não oficialmente. Tá? Oficialmente a gente está criando a animação de coisas, de objetos, né? A gente não está criando animação de personagens. Tá? E aí a gente vai ter a exportação desses modelos para o motor de jogos. Ou seja, como que eu posso enviar isso para dentro do jogo que vai ser construído na Unity. Né? Então, isso aqui é o nosso objetivo principal. Aqui não está escrito, mas eu vou reforçar. Os nossos modelos, eles são objetos, eles não são personagens, tá? E são objetos relativamente simples, tá? Então, uma coisa também que não está descrita nesse objetivo, mas que é a natureza do nosso trabalho, é que os objetos que a gente vai criar, eles possuem, deixa eu vir aqui e colocar eles possuem uma estrutura simples, tá? Então, são objetos de estrutura simplificada. E objetos de estruturas simplificadas, como esse aqui, ó, eles possuem um número pequeno. Deixa eu colocar aqui um modo de visualização de modelagem. E deixa eu exibir aqui umas estatísticas para a gente. Eles possuem uma contagem pequena de faces, né? Então, existem poucas faces nesse modelo. Elas geralmente são mais largas e é fácil contar elas e selecionar elas. Modelos que têm uma contagem baixa de faces, a gente chama de low, né? O low seria de baixo mesmo, né? de pequeno, low. E poly seria de polígonos, né? Então, low poly. Então, esse é também um foco da nossa disciplina, fazer modelos com baixa contagem de polígonos, né? Primeiro, para a gente poder ter mais controle sobre esses modelos, e depois porque a ementa do curso como um todo, né? Então, vocês estão no primeiro período, e no primeiro período vocês estão vendo Assets 1, que é Low Poly. No segundo período, vocês vão ver personagem. Então, é por isso que aqui, ó, a gente está trabalhando com objetos da natureza low poly. No segundo período, a gente vai ver personagens. Personagens também da natureza low poly. No terceiro período, a gente vai ver Assets 2. E aí a gente vai entrar no High Poly, que seriam modelos com uma alta contagem de polígonos, ou seja, com muito mais cortes do que esse e muito mais detalhados do que isso, né? Então, a gente vai ter a mesma coisa também no quarto período, ou no quinto, não lembro em qual período, desculpa. A gente vai ter personagens 2, que vão ser os modelos de personagem com alta contagem de polígonos, ou seja, high poly. Então, isso aqui é um processo de ensino que a gente criou para cobrir com mais tempo cada etapa. Então, espera-se que vocês dediquem o tempo do primeiro período para fazer objetos com baixa contagem de polígonos,
ou objetos com a estrutura mais simplificada aqui. Será que eu tenho um objeto high poly para vocês verem o que é um objeto high poly? Um objeto high poly, né, ele vai ter um número muito maior de cortes. Deixa eu centralizar aqui. Ele vai ter um número muito maior de cortes e muito mais modelagem de detalhes, ou seja, os cortes são bem menores. Tá? Então, e se a gente abrir a contagem de polígonos dessa, você vai ver que ele tem, né, só esse telefone tem 43 mil faces, né? Então isso seria uma coisa high poly. Isso a gente vai ver no terceiro período. Tá? Então, deixa eu fechar isso aqui, não preciso salvar. Deixa eu voltar do meu texto. Eu vou colocar agora essa parte do vocabulário que não está aqui, ó, assets tridimensionais low poly, né? Ou seja, agora que eu expliquei o que é o low poly, né? E aqui eu vou colocar modelagem de objetos, seu sombreamento e finalização. Vamos colocar sombreamento e finalização, né? Deu para entender o objetivo, gente? Vocês entendem o objetivo? Se vocês entenderam o objetivo, manda um gol aí para mim, um gol. Para eu saber que vocês compreenderam do que eu estou falando. Tem emoji para tudo, né, gente? Tem alguém que mandou o carro, tá certo, tá certo. Ia ser melhor se tivesse vindo a imagem do carro, né? A imagem do- Ia ser incrível. Se tivesse o emoji do gol, né? Do carro. Ia ser incrível. Tá certo, tá certo, tá certo. É justo, é justo. Você mandou o link pra realmente já fazer a propaganda do gol. Massa. Se você tiver uma concessionária, conta pra gente. Eu ia ficar curioso. Tá? A volta de sentido ia ser muito doida. Pessoas, vamos ver como é que eu separei aqui o conteúdo dessa disciplina, né? Se vocês entenderam o objetivo, então vamos ver como que eu separei os conteúdos da disciplina, né? É, Então, na unidade 1, a gente está vendo o que, que é o asset, né? Então, o que define o asset, porque a disciplina chama criação de assets, né? E bom, quais são as aplicações do asset, né? Onde que a gente pode usar. Como que a gente produz um asset, ou seja, como que cria o asset, né? Tipo assim, quais são os processos de criação, né? O que faz o asset ser 3D, quais são os elementos que fazem um asset 3D, e do que é feito o nosso modelo, ou seja, qual que é a anatomia de um modelo 3D. Então, são os conteúdos que fazem que um desenho 3D exista, né? Então, a gente vai cobrir esses tópicos aqui, né? A gente já vai ver logo de cara, né, como que esse asset pode ser levado entre softwares, né? Tipo, como que a gente pode transportar um modelo 3D do mesmo jeito que a gente às vezes transporta uma imagem, né? Do mesmo jeito que você compartilha uma foto no celular, como é que você compartilha um modelo 3D do Blender para Unity, né? Então isso aqui faz parte da nossa unidade 1, tá? De novo, essa é a teoria do que é composto o nosso modelo, né? Como que ele comporta e como que a gente é, é, manda ele para o espaço. Aí tem uma unidade 2, que é como que a gente faz o modelo 3D, né? Como é que a gente cria o modelo 3D. Então, aqui, ó, é a anatomia dele, como que a gente, o que que constitui, né? Então, como que ele é construído.
E aqui já é como vocês podem fazer, ou seja, aqui já é as aulas teóricas e práticas, né? Ou seja, a gente já está falando de como que você navega no espaço 3D, né? Como é que você passeia dentro do software. Quais são as primitivas geométricas, né? Como que você cria geometria dentro do software, como é que você vai lá e chega numa cena e adiciona geometria, cria, né, objetos para trabalhar com eles, né? De onde é que vem a matéria-prima para você modelar, né? Aí, como que a gente entra nesse modelo e pode ter acesso às partes anatômicas do modelo, né? Ou seja, como é que eu vejo cada componente desse modelo para poder editar ele depois, né? Como que eu posso editar esse modelo, né? Ou seja, como que eu posso ir lá e alterar um cubo para que um cubo vire outra coisa. Então, deixa eu demonstrar muito suavemente do que eu estou falando, tá? Muito suavemente. Então, a gente vai ter uma aula, um conjunto de aulas ali, né, naquela prévia de explicação, né? A gente vai ver como que navega no espaço, como que você pode passear pelo espaço, né? Como é que você pode observar seu modelo, né? Como que você pode adicionar conteúdos em cena, né? Como que você pode adicionar conteúdos dentro do espaço de cena. Vamos adicionar um outro conteúdo aqui, né? Como que você pode ter acesso e do que é feito esse modelo, ou seja, quais são as partes que compõem esse modelo. Como que você pode alterar essas peças, né? E transformar elas através de ferramentas. Então, como que você pode vir aqui e transformar uma primitiva geométrica em outro objeto, né? Ou seja, como que você enriquece a estrutura do modelo acrescentando detalhes, né, nele. Então, é isso que eu estou falando nessa parte aqui, né? Como que a gente vai construir os modelos, né? E aí a gente tem várias ferramentas, né? Ou seja, para a gente poder trabalhar. Então, quais são as ferramentas que você pode usar para criar esse modelo, ou seja, para poder ter controle sobre os elementos. E, sei lá, às vezes pegar um objeto mais simples, vamos pegar aqui, vamos adicionar aqui um cubo. Deixa eu fazer uma escala aqui. Deixa eu fazer um exemplo, né? Então, um objeto simples como esse, né, pode ser transformado, né? Ele pode ser transformado em objetos mais complexos. Ou seja, existe possibilidade de você pegar uma estrutura mais simples, né? E mesmo que a forma inicial seja relativamente simples, é possível transformar ela em outra coisa, né? Então, mesmo um cubo, né, pode ser transformado em qualquer outra forma, né? Então, essas ferramentas que a gente está vendo aqui, elas são feitas exatamente para que a gente possa pegar qualquer objeto dentro do Blender e transformar em outro, tá? Além disso, ainda nessa unidade, a gente vai ver como que a gente pode corrigir erros de modelagem. O modelo ele possui um funcionamento técnico
E existem erros que podem ser cometidos no processo de modelagem. A gente tem uma parte onde a gente aprende a como conferir a qualidade desse modelo e como que a gente pode corrigir para que esse modelo funcione bem em um jogo. Tá? Existem realmente erros de modelagem que podem quebrar um jogo, que podem danificar o funcionamento de um jogo. Tá? Vocês entenderam do que se trata as unidades 1 e 2? Deu para entender? Se deu para entender o que tem na unidade 1 e 2, manda 1 e 2 para mim aí no bate-papo. E se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Sempre pode fazer qualquer pergunta aqui né, no nosso, na nossa aula ao vivo. Né? Agora que chegou o gol do Gabriel. Bom, bom, eu estou satisfeito. Um e 2. Júlia tá online ainda? Júlia entendeu 1 e 2? Quem mandou? Nossa, tá ficando mais elaborado essas respostas. Né? O nível tá subindo. Agora tá até animado. É, Deixa eu ver. Alice, Gabriel mandou um 2, Jonathan mandou um 2, Matheus mandou um 2. Eu não vi um 2 da Júlia. Não sei se a Júlia ainda tá aí na área. Se tiver e quiser mandar um 2, tudo bem. As unidades. Aí, ó. A unidade 3 é sobre colorizar o modelo. Então, a gente vai ver como que eu posso pegar um modelo e colorir ele, ou seja, como é que eu posso... deixa eu pegar aqui umas corzinhas, pegar um azulzinho, né? Como é que eu posso simplesmente pintar o meu modelo, né? E transformar ele num modelo coloridinho, né? Ou seja, como é que eu posso vir aqui, vamos colocar aqui um laranjinha, né? Então, vamos vir aqui colocar um rosinha, talvez. Então, existe mais de uma forma de colorizar um modelo, escolher as cores mais bonitas que eu conseguir imaginar. Existe mais de uma forma de colorizar um modelo, né? Existem, na verdade, duas formas principais, essa é uma delas, né? E essa já está ótimo para a gente, para o nosso trabalho de low poly e jogo, né? A gente consegue fazer muita coisa muito interessante com essas colorizações mais simples, né? A gente tem uma série de jogos que são dessa categoria de jogos low poly, né? Já que a gente consegue achar jogos low poly, se eu vier na loja e pesquisar por low poly, será que a gente acha jogos bonitos? Se eu vier né? Aqui tem um low poly pet, ó, que bonitinho. Vai fazer coisas muito bonitinhas com low poly, né? Vamos procurar low poly de uma forma geral. Low poly. Vamos pesquisar assim. Tem vários jogos que vocês vão achar da estética low poly, né? É, eu não conheço todos, né? Obviamente que eu não conheço é, todos esses jogos, mas vocês vão achar algumas soluções bem interessantes de visual de jogo, né? Que utilizam uma colorização simples, né? Então, uma colorização primária já resolve pra gente. A gente também mostra como é que faz uma colorização, às vezes, mais elaborada, né? Uma colorização que... Deixa eu fazer Deixa eu adicionar aqui uma cor. Aqui existe. Como pintar, na verdade, de uma forma mais suave, né? Uma forma mais detalhada, né? Então,
ou seja, existem ferramentas para que você possa vir construindo uma cor mais elaborada no seu modelo, ou colocar detalhes mais elaborados, se você quiser, né? Então isso faz parte do que a gente está chamando de colorização aqui, né? E como que isso aqui pode conversar lá no motor de jogos, né? Ou seja, como que você pode levar essas cores para o motor de jogos, né? Então, mas quando a gente fala de colorização, é essa finalização visual, né? Um modelo depois de pintado, né? Ele está praticamente pronto para ir para o motor, né? A gente pode só exportar e chegar lá no motor e configurar ele para ele ficar bonitinho lá no motor, né? Então, isso aqui é a unidade 3, né? Como é que a gente pega o modelo e colore ele. Na unidade 4, a gente está fazendo os assets que são animados, né? Assets que precisam mais do que só a colorização, eles também precisam ter movimento, né? Então, quando eu estava citando aquela nave, né? Eu nem lembro onde é que eu abri ela aqui. Quando eu estava citando essa nave aqui, né? Mais cedo, né? Essa nave, para entrar em jogo, ela precisa de movimento, ela precisa mudar de ângulo, ela precisa, às vezes, mudar o jeito que o jato dela tá atuando, né? Então, a gente vai ter, às vezes, tipo, controles para poder mudar a posição. Esse fogo aqui, eu não quero ele. Então, às vezes, a gente vai ter controles para poder ter mais de uma ação dentro do espaço, né, de atuação do objeto, né? E isso a gente vai obter através do rig animação, que é o conteúdo da nossa unidade 4, né? Então, na unidade 4, a gente está preparando um modelo mais complexo para avaliação. Vocês entenderam a parte 3 e 4? Se entendeu, manda um 3 e 4 aí para mim. Se não entendeu, faça pergunta. E se tiver alguma pergunta também sobre tudo que foi dito até agora, vocês podem fazer. Lembra, né, eu estou aqui realmente para isso. Então, me digam aí, entenderam o plano de ensino até agora? Eu não vou entrar no link do GIF não, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Isso é só para perceber que vocês estão acompanhando a aula de acordo com o que eu estou falando, gente. Isso aí, o objetivo é ver que vocês estão mais ou menos na mesma página, tá? Essas datas estão erradas. Essas datas aqui estão erradas. Essas datas aqui, eu acho que talvez seja melhor eu abrir no próprio Canvas. Deixa eu ver aqui no Canvas se a gente tem painel de controle. Criação de assets 1. Tarefas. E aí? Boa pergunta, Alice. Nossa, pergunta boa. Obrigado, obrigado. Aliás, eu vou até devolver essa pergunta com uma pergunta. Você tem experiência com modelagem? Porque essa é uma pergunta muito legal. Não, não tem um limite de polígonos, não. Tá? Eu não estou travando o número de polígonos, não. O número baixo, ele funciona mais como uma recomendação, e a estética low poly ela funciona mais como uma recomendação.
porque tem uma série de critérios técnicos que vão ser avaliados. No modelo low poly é mais fácil a gente conferir os erros técnicos, é mais fácil corrigir os erros técnicos e é mais fácil gerenciar a produção. Mas eu não vou limitar o número de polígonos não, certo? Essa é uma pergunta muito boa, gostei da pergunta. Pessoas, olha só, já tem tarefas para vocês do semestre. Uau! Eu já lancei todas as tarefas do semestre, tá? Elas já estão no Canvas, tá? Elas estão com datas já. A primeira tarefa nossa é para o dia 24 de setembro, então a gente tem um período aí para. Talvez eu tenha que correr com conteúdo, mas enfim. Eu sempre deixo as tarefas 100% do tempo abertas. Então, assim que você terminar ela, você já pode entregar, você não precisa esperar a data final para entregar. Mas fique consciente que eu só vou corrigir após dia 24 de setembro. Eu não consigo corrigir antes, né? Eu preciso que todo mundo entregue para começar os trabalhos de correção. Tá? Mas aí, nossa primeira avaliação já está aqui. É uma avaliação para o dia 24 de setembro. Em teoria, se você clicar nessa avaliação aqui, talvez ela tenha descrição, se ela não tiver, vocês me avisam, mas eu coloquei uma descrição nela, né? Eu não lembro onde é que clica para ver. Eu não lembro como que vê a descrição dela. Como é que é na visão do aluno? Deixa eu ver como é que funciona para vocês na visão do aluno. Se eu clicar aqui, deixa eu ver como é que ela aparece. Ela não aparece, tá? Eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso para vocês. Mostrar por tipo. Mostrar por data. Tá? Para que vocês tenham acesso à descrição, porque dentro dela já tem uma descrição, tá? Então, eu vou fazer uma leitura delas aqui e futuramente eu vejo qual que é a opção que eu tenho que marcar aqui para que vocês possam ver o conteúdo da tarefa. Tá? São 20 pontos a primeira tarefa. E eu provavelmente vou mandar elas para vocês também por modelo. É bom que eu vou atualizar aqui também já no doc aqui. Eu já atualizo aqui no nosso documento, que esse documento eu vou mandar para vocês. Eu já vou mandar para vocês na sequência, né? Então a gente vai aos pouquinhos, tá? Então, olha só, durante o semestre vocês vão produzir para mim 40 modelos, tá? Esse é o número total de modelos que vocês vão produzir para a minha disciplina. Não quer dizer que vocês vão produzir só isso para o jogo de vocês, tá? Isso é o que a minha disciplina pede, tá? E em cada uma das minhas entregas eu estou pedindo uma parte desses 40 modelos, né? Então, na primeira entrega, vocês vão entregar 10 modelos que vão servir para montar o cenário do seu jogo, né? Vocês devem estar fazendo TI, eu suponho que vocês estejam fazendo TI, e o TI de vocês é um jogo arcade, né? Um jogo de navinha e tirinho, né? E aí a gente vai fazer os assets para preencher esse universo. Como você sabe que tem que fazer 40 modelos para minha disciplina, é bom que você já pense que o tipo de jogo que você está criando está diretamente relacionado com o volume de modelos que você tem que fazer para mim. Tá? Os modelos são entregues no formato do Blender. Tá? Então eu quero abrir o arquivo do Blender que você usou para modelar, né? O arquivo que né, está no formato que você modelou, né? Que é o Blender. Né? E vai ser entregue naquela pasta que eu mostrei mais cedo, né? Ou seja, você vai entregar essa primeira avaliação na pasta avaliação 1, né? Aqui você vai criar uma pasta com seu nome, né? Aqui eu vou criar uma pasta Daniel Lima, né? E dentro dessa pasta você vai colocar o seu arquivo de Blender, tá? É bem direto ao ponto assim que é feita a entrega, tá? Vocês vão ver que tem uma descrição
bem detalhada do que eu espero que tenha nessa entrega, né? Então, existe uma série de critérios que tem que ser atingidos, tá? Para a gente dar os pontos, tá? E eu sou realmente um pouco metódico nessas coisas, então é bom que vocês saibam que até a formatação do texto do nome está sendo avaliada. Então, se você entregar para mim uma pasta que não segue o padrão que eu pedi, eu estou avaliando isso. Então, essa que é a parte pelinha que eu falei com vocês. Se você entregar a pasta fora do padrão, eu já vou contabilizar que, ou seja, já tem um decréscimo na nota aqui, ó. Ou seja, tudo que vocês fizerem tem que estar diretamente relacionado com os critérios. Os critérios são todos técnicos, não tem nenhum critério subjetivo, tá? Então, e a avaliação é feita nessa minúcia aqui, ó. Se tiver um ponto fora do lugar, já começa a acontecer decréscimo da nota, tá? A gente pede muita atenção na entrega, tá? Muita atenção na entrega dos trabalhos. Isso é importante falar agora no começo. É importante que vocês entendam essa parte. Todos esses critérios vão ser observados, tá? Todos esses critérios vão ser observados. A gente vai falar deles durante todo o processo de preparação para a entrega do primeiro trabalho, do segundo trabalho, né? Mas, a grosso modo, se eu for explicar sobre o primeiro trabalho, são 10 modelos sem cor, tá? São 10 modelos. Eu tenho um recover Só uma dúvida na questão daqueles pontos que você falou que fossem avaliados. Hum, A parte do ponto central, tem aquele pontinho ali com o círculo isso. ali, amarelo e vermelho. Como você vai avaliar que está incorreto? Se ele estiver tipo, num lugar Isso aleatório? aqui? Pois é, quais são os lugares corretos para uma origem? A gente fala disso mais para frente depois, mas se está na base, significa que você está usando a origem para poder encaixar ela sobre o piso. Então faz sentido. Se está no canto, significa que você está usando ela para alinhar um objeto com o outro na Unity. Se ela está no centro, quer dizer que ela é um rigid body, quer dizer que você vai usar a física nele. Se tiver aqui, o que você está fazendo? É verdade, faz sentido. Entendeu? Então, se eu não conseguir achar entre o design e a origem uma explicação objetiva de por que está aqui, há o decréscimo de ponto. Entendeu? Então é fundamental que isso ajude quem está trabalhando, porque isso vai acontecer na produção de um jogo, entendeu? Quando você pegar um asset que você baixar na internet e você vê que o ponto de origem não está onde você queria, você vai ver que é chato de trabalhar com ele, é incômodo de produzir. E ele vira um atraso de produção, então ele custa dinheiro. E minha regra de avaliação é: se ficou mais caro trabalhar com seu modelo por causa desses problemas, você perde ponto. Né? Se ele gera prejuízo, você perde ponto. Então isso gera prejuízo, ou seja, se a origem não estiver no lugar correto, né, se essa bolinha não estiver no lugar certo, ela gera um prejuízo de produção porque eu tenho que eu demoro mais para configurar a cena, eu demoro mais para ajustar a produção, tá? Mas basicamente, se você já tem experiência de modelagem, a base, se quiser apoiar, o canto, se houver encaixes de alinhamento, ou seja, você vai fazer uma fileira desses objetos em cena, e o meio, se ele vai ter animação ou movimento relacionado à física. Então você provavelmente vai querer que ele gire a partir do centro da massa dele. Tranquilo? Deu para entender? Deu sim. Massa. Entendi. Então, o que eu estava falando é que os critérios eles são bem pontuais assim, ou seja, eles são bem direto ao ponto, nada é subjetivo, tá? E a primeira entrega são os modelos assim, cinza mesmo, tá? Eles não precisam ter cor. Não, o objeto só tem uma origem. Tá? Para criar uma segunda origem, você precisa criar um outro objeto. Você tem que criar um objeto que comanda outro. Mas cada objeto tem só uma origem. Tá? O que a gente faz às vezes, Gabriel, que pode acontecer,
é você ter um objeto, deixa eu criar um objeto vazio aqui, um objeto que serve como guia ou como pai, e um objeto que é filho, né? Então, por exemplo, aqui eu estou girando o objeto pelo pai e aqui eu estou girando ele pelo filho, tá? Então, isso não é o objeto ter duas origens, é você ter um sistema de controle. Então, isso aqui já é o que a gente falou mais cedo do rig, né? É quando você realmente precisar de dois pontos de rotação num objeto, ou seja, nossa, tem hora que eu preciso que o objeto gire por cima e tem hora que eu preciso que ele gire por baixo. Então quer dizer que você já precisa de um rig para ele. Ok? Deu para entender? Rolou? Massa. Vamos seguir aqui nas minhas avaliações. São 40 objetos ou são 30 objetos? Agora eu falei 40 ali, mas talvez seja menos. Bom, a gente vai descobrir. Então, deixa eu voltar aqui pro Canvas, porque é no Canvas que estão as descrições. Então, 10 modelos na primeira avaliação, valendo 20 pontos. Significa que cada modelo vale 2 pontos, né? Então, isso é bom de saber, né? Tipo, se você entregar menos modelos, obviamente que você vai perder bastante ponto. A segunda avaliação acho que são 30 modelos. Acho que eu falei 40, mas acho que são 30, tá, gente? Desculpa, talvez eu tenha falado o número errado. Bom, vocês estão acompanhando, vocês vão saber. E acho que vocês vão reclamar que é menos asset. Eu tenho que arrumar realmente o link para que vocês possam ter acesso à descrição pelo Canvas, tá? Então, essa aqui é a segunda avaliação. Segunda avaliação. A segunda avaliação são mais 10 modelos, são 10 modelos diferentes, tá? Então, é importante ressaltar que em cada entrega você está entregando modelos novos, tá? Você não repete modelo na entrega, tá? Então, vamos pôr 10 modelos novos aqui e vamos pôr 10 modelos novos lá, para ficar mais claro ainda, tá? Não há repetição nas entregas. Bom, vamos salvar e publicar. Beleza. Pois é, tá dando um erro aqui que eu não sei o que é. Então, a segunda entrega, né, ou seja, a primeira entrega vale 20 pontos, são 10 modelos, só a modelagem. A segunda entrega são 10 modelos colorizados, tá? Então, os 10 modelos têm que estar coloridos, né? Se você vai colorir ele utilizando uma textura, ou um material, ou a pintura de vértices, né? Ou seja, você vai usar um método no lugar de outro, ou se você vai usar uma mistura de métodos, não tem problema. O importante é que esse modelo esteja colorizado. Vamos batizar isso aqui, porque tá me irritando que isso aqui não está batizado. Ótimo. Isso aqui é vaso. Vaso. Vai. Aí. Melhor. Agora tá mais. Então, na segunda entrega, são 10 assets diferentes que estão colorizados, que foram coloridos, né? De novo, o método a gente tem bastante flexibilidade porque a gente vai mostrar mais de um, né? Então, existe bastante variável para isso. Os critérios básicos são os mesmos, né? A diferença é que você tem o critério adicional da colorização, né? Então, é o nível de acabamento que se espera. A avaliação 3, vamos voltar aqui para o Canvas.
Avaliação 3. Eu acho que eu errei porque acho que eu sei porque eu errei a conta. São menos modelos, são apenas 5, mas esses 5 é essa avaliação que eu mudei a quantidade, por isso que são 30. Nessa avaliação são só 5 modelos, mas os modelos são animados. Então você já está fazendo modelos que tem o rig e tem a animação. Né? Então isso é interessante para fazer, tipo, às vezes acréscimo de inimigos em cena, né? Para fazer mais detalhamento do jogo que vocês estão criando. Então, essa entrega 3, deixa eu vir aqui colocar esse texto aqui. Deixa eu colar ele aqui. São 5 modelos que estão coloridos e com rig e animação. Ou seja, a gente consegue ver que foi feito o processo de construção daquele esqueletinho azul que eu mostrei no modelo da nave e que tem os movimentos criados para gerar ações interessantes no jogo. Tá? Os modelos eles não precisam necessariamente ser modelos de interação. Às vezes você vai fazer, por exemplo, um moinho de vento no cenário e as animações do mecanismo do moinho de vento. Então você vai fazer, às vezes, um objeto de segundo plano que tenha realmente um movimento interessante, às vezes um guindaste fazendo transporte de container. Né? Isso aí não é parte é só ilustração de fundo, né? Mas é uma coisa que talvez seja interessante de criar. Tá? Então são 5 modelos finalizados com rig e animação na terceira entrega e, inacreditavelmente, né, na nossa quarta entrega, deixa eu voltar aqui, vai dar 30 modelos, não é isso? 20, 30. Deixa eu editar ele. Eu falei 40 de novo, desculpa pessoas, mais cedo eu falei 40. Eu não vou conseguir editar o vídeo para arrumar aquela parte. Mais opções. E aqui são mais 5 modelos. Né? Aqui a gente vai criar no total 10 modelos animados. Tá? São 20 modelos estáticos e 10 modelos animados. E aí a gente vai colocar isso aqui como avaliação 4. Então aqui, ó, valendo 20 pontos, mais 5 modelos, 5 novos modelos finalizados que devem possuir animação. Então, são modelos mais avançados. Tá? E aí a gente tem a nota final que eu tenho que distribuir para vocês, que é a avaliação de trabalho interdisciplinar. Porque os meus modelos, eles têm que estar presentes no jogo, né? Vocês têm que produzir um jogo para mim, né? Como professor de trabalho interdisciplinar, como professor de criação de assets. Eu faço parte das disciplinas que compõem o trabalho interdisciplinar. E por isso, eu tenho que dar pontos nesse trabalho. Eu tenho que ver que os modelos que foram criados na minha matéria, eles não ficaram restritos a, né, aos arquivos .blend, né, e as minhas entregas. Então, a última avaliação é a nota de TI. Né? Então, TI vai valer 20 pontos. E a nota do TI é dada através de processo de banca de avaliação. Ou seja, você submete o jogo para uma banca de avaliação. A submissão desse jogo é feita através da plataforma do curso de jogos, Jogos PUC. Né? Inclusive, vocês podem entrar aqui para ver os jogos de outros períodos. Né? Então, você tem um sistema de TI aqui. E nesse sistema de TI é onde a gente recebe os trabalhos dos alunos. Diga.
Eu estava conversando com um amigo, com das pessoas aqui da sala, e teve uma dúvida. Hum, Se a gente quisesse fazer o trabalho de arcade em preto e branco, tipo assim, por questão estilo, e tem que entregar todos os modelos em colorido para você, certo? uhum. Os 10 modelos. Poderia colorir o modelo, tipo, para mandar para você, depois utilizar uma versão preta e branca dele no jogo? Bom, poder pode porque a gente não é a polícia do 3D, né? A gente não vai bater na casa de ninguém, derrubar a porta e, né, ficar Não, eu digo confiscar pela os avaliação, assets no caso. coloridos. É, como a gente está fazendo uma preparação para mercado, o curso de jogos ele é uma preparação para mercado de trabalho, às vezes você tem que conformar a sua ideia à demanda do externa, né? Isso é uma coisa que acontece na vida da gente. Às vezes você está querendo fazer um jogo super divertido e aí o seu patrão fala, não, corta as piadas. Já aconteceu comigo, inclusive. Já aconteceu isso desse jeito comigo. Me contrataram para fazer um jogo de humor e no meio do jogo falaram, tira as piadas. Então, é Interessante. coisas que acontecem na vida. Eu acho que é, se você puder fazer, ao invés de colocar os modelos preto e branco no jogo, você fazer uma filtragem que deixa o jogo preto e branco, eu acho mais interessante. Porque aí eu conseguiria, por exemplo, acessar o modelo colorido em jogo. Eu veria como é que você tratou as cores no jogo, e seu jogo ainda continua para vias de efeito de estilo preto e branco. Né? Isso seria um negócio mais eficaz na nossa vida. Você não teria que fazer, por exemplo, duas versões de cada modelo. Tá? É, se essa ideia não tiver a necessidade de ser preto e branco, ou seja, se ser preto e branco não contribui em nada objetivamente para o gameplay, faz colorido. Porque aí você tem um trabalho a menos para preocupar e você pode gastar mais tempo em outros aspectos, tá? É, então, e tem que lembrar que a gente está fazendo um jogo que é dentro de uma conformidade de formato. Então, a gente está fazendo um jogo de arcade, bullet hell, é... é shmup, né? Que eu acho. Eu tenho que ler o edital, que é É aquele shoot'em up. é estilo clássico shoot 'em up, que é o que a gente conhece como jogos da linha do Galaxian, o Space Invaders, o Skyforce, né? Ou, por exemplo, dá pra fazer um Cute 'em Up, por exemplo, a pessoa pode fazer tipo bonitinhos, né? Tipo, e fofito. Mas são esses jogos de tiros massivos, dodge de bala, né? E aí, de novo, se você vai fazer um jogo preto e branco desse tipo, então, se for fundamental para o gameplay que seja em preto e branco, aí, de novo, eu acho que uma filtragem na tela talvez já faça. Talvez você não tenha que fazer duas versões de cada modelo. Mas, de fato, você tem que entregar para mim os modelos coloridos, mostrando que você consegue usar a ferramenta de colorização. Esses modelos têm que ser entregues para mim coloridos, tá? É, e no motor existe recurso para você converter a imagem do jogo numa imagem preto e branco no momento de jogar. Então talvez seja mais rápido e mais fácil do que colorir novamente os modelos, certo? Deu para entender? Sim, eu vou entender. Então, massa. E aí, o TI ele é entregue nessa plataforma, lembrando que a gente está conformando os jogos de vocês a um estilo e um gênero, tá? Pede-se que não saiam do gênero ou do estilo por questões de didática mesmo, né? Tipo, você comprovar que você consegue receber uma demanda e entregar uma demanda é um dos melhores cartões de visita que você tem para o mercado de trabalho. Você fala, olha, eu sei fazer o jogo que você me pediu, eu consigo executar as tarefas que vocês demandaram, né? Então, isso é uma boa prática, tá? Esse é o último trabalho que a gente vai ter na minha listinha de trabalhos, né, a entrega do TI. Lembrando, o TI ele vale 20 pontos e ele é submetido a uma banca. Então, os meus pontos eles fazem parte da avaliação do banco, da banca. Né? Então, deixa eu colocar aqui 04. Deixa eu colocar aqui que já tem 03. Aqui é 01.
E o 02 é os colorizados. Aí, o 02 está aqui. Aí eu tenho uma versão mais atualizada desse documento. Eu vou mandar esse documento para vocês, tá? Então esse documento vai ser enviado para vocês pelo Canvas, né? Eu vou fazer a mensagem, né, com todos esses dados aqui no corpo do texto, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que isso aqui vocês vão ter acesso em breve. E eu vou descobrir como que eu faço para a descrição dos trabalhos aparecer também no campo de tarefas. Mas de um jeito ou de outro, vocês vão ter acesso a essa descrição de critérios por e-mail essa semana ainda, tá? Pessoas, mais alguma dúvida sobre o formato da disciplina, sobre as avaliações da disciplina, sobre, sei lá, qualquer tópico abordado hoje? Se tiver alguma dúvida, pode fazer. Se não tiver, manda a palavra intervalo no bate-papo, porque se não tiver dúvida, a gente vai fazer o intervalo. Eu tô sentindo até uma vontade nessa palavra intervalo que vocês estão mandando aqui no bate-papo, até um desejo. Então, para ficar claro para quem está ao vivo aqui comigo, a gente vai fazer um intervalo de uns 10 minutos. E depois desse intervalo de 10 minutos, a gente continua com as aulas, né, continua seguindo as aulas. Essa gravação dessa primeira parte, eu vou interromper a gravação do OBS agora, vocês vão ver eu clicando aqui no botão interrompendo, para a gente poder ter essa parte da aula num vídeo separado no YouTube. E a segunda parte da aula vai ser gravada num outro vídeo, tá? E aí, porque eu estou interrompendo uma gravação de vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que veio na aula aqui, que participou até agora. Obrigado pela participação, galera que veio ao vivo. E eu quero agradecer também para quem está vendo isso fora do horário, né, no YouTube, ou para a pessoa que está vendo isso por acaso. Se você chegou até aqui nessa aula que é de avaliações do curso de jogos, é incrível, tá? Eu não estou desacreditado. Mas é isso aí. Vamos interromper aqui a gravação e daqui a pouco a gente volta. 10 minutinhos de intervalo, a gente está de volta aqui para quem está ao vivo comigo. E para quem está vendo isso no YouTube, você pode fazer também um intervalo de 10 minutos, não custa.